Não chame de incerteza, chame de assombro. Não chame de insegurança, chame de liberdade. Não estou aqui para dar a você um dogma. O dogma faz com que se tenha certeza. Não estou aqui para dar a você nenhuma promessa para o futuro. Nenhuma promessa para o futuro transmite segurança. Estou aqui simplesmente para deixá-lo alerta e consciente, isto é, para ficar aqui agora, com toda a insegurança que existe na vida, com toda a incerteza que existe na vida, com todo o perigo que existe na vida. Sei que você veio em busca de certeza, de alguma doutrina, algum ismo, algum lugar ao qual pertencer, alguém em quem confiar. Você está aqui por causa do medo que sente. Está procurando uma espécie de prisão bonita, de forma que possa viver sem nenhuma consciência. Eu gostaria de fazer com que você se sentisse ainda mais inseguro, mais incerto, porque é assim que a vida é. É assim que Deus é. Quando há mais insegurança e mais perigo, o único jeito de reagir a isso é apelar para a consciência. São duas as possibilidades. Ou você fecha os olhos e passa a ser dogmático, vira cristão, hindu ou muçulmano, e aí fica como se fosse um avestruz. Isso não muda a vida. É simplesmente fechar os olhos. Simplesmente faz de você um estúpido, alguém sem inteligência. E nessa sua falta de inteligência, você se sente seguro. Todo idiota se sente seguro. Na verdade, só os idiotas se sentem seguros. O homem que está verdadeiramente vivo sempre se sentirá inseguro. Que segurança pode existir? A vida não é um processo mecânico. Não pode ser pré-determinada. Ela é um mistério imprevisível. Ninguém sabe o que acontecerá em seguida. Nem Deus, que você acha que mora em algum lugar no sétimo céu. Nem mesmo Ele, se estiver lá, nem Ele sabe o que vai acontecer. Porque, se Ele sabe o que vai acontecer, então a vida é só tapeação. Tudo é escrito de antemão, é determinado de antemão. Como Ele pode saber o que vai acontecer se o futuro está em aberto? Se Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco, então a vida é só um processo mecânico, morto. Então não existe liberdade. E como pode existir vida sem liberdade? Então não há possibilidade de crescer ou não crescer. Se tudo é predestinado, não existe glória nem grandeza. Você é apenas um robô. Não, nada é seguro. Essa é a minha mensagem. Nada pode ser seguro, porque uma vida segura seria pior do que a morte. Nada é certo. A vida é cheia de incertezas, cheia de surpresas. É aí que está a beleza dela. Você nunca chegará ao ponto em que poderá dizer: agora estou certo disso. Quando disser que está certo de alguma coisa, estará simplesmente declarando a própria morte. Terá se suicidado. A vida continua em marcha, com 1001 incertezas. É aí que está a liberdade dela. Não chame a isso de insegurança. Eu posso entender por que a mente chama a liberdade de insegurança. Você já ficou preso numa cela por alguns meses ou anos? Se já ficou numa cela por alguns anos, você sabe que no dia de ser solto, o prisioneiro começa a sentir uma incerteza quanto ao futuro. Tudo era garantido na cela. Tudo não passava de pura rotina. Ele tinha comida, tinha proteção, não tinha medo de ficar com fome no dia seguinte e de não haver comida. Nada disso. Tudo era certo. Agora, de repente, depois de muitos anos, o carcereiro vem e diz a ele: agora você vai ser solto. Ele começa a tremer. Fora dos muros da prisão, mais uma vez haverá incertezas. Mais uma vez ele terá que buscar, procurar. Mais uma vez terá que viver em liberdade. A liberdade dá medo. As pessoas falam sobre a liberdade, mas elas têm medo. E um homem não é homem ainda se ele tem medo da liberdade. Dou a você liberdade, não dou segurança. Dou a você entendimento,
não dou conhecimento. O conhecimento lhe traz certezas. Se posso dar a você a fórmula, uma fórmula pronta, de que existe um Deus, existe um Espírito Santo e existe um único Filho bem-amado, Jesus, existe um inferno e um céu, e existem as boas ações e as más ações, cometa um pecado e você irá para o inferno, pratique o que eu chamo de atos virtuosos e você irá para o céu, acabou. Então, você tem certezas. É por isso que tantas pessoas optaram por ser cristãos, hindus, muçulmanos, jainistas. Elas não querem liberdade, querem fórmulas fixas. Um homem estava morrendo, de repente, num acidente de estrada. Ninguém sabia que ele era judeu, então chamaram um padre católico. Ele se curvou bem próximo ao homem e o homem estava morrendo nos últimos estertores da morte e disse: "Você acredita na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em seu Filho Jesus?" "Veja só", respondeu o homem abrindo os olhos, "eu aqui morrendo e ele fazendo charadas." Quando a morte bater à sua porta, todas as certezas serão simplesmente charadas e tolices. Não se apegue a nenhuma certeza. A vida é incerteza. Sua própria natureza é incerta. E um homem inteligente nunca tem certeza de nada. A própria disposição para permanecer na incerteza é coragem. A própria disposição para ficar na incerteza é confiança. A pessoa inteligente é aquela que está sempre alerta, não importa a situação, e a enfrenta com todo o seu coração. Não que ela saiba o que vai acontecer, não que ela saiba, faça isso e acontecerá aquilo. A vida não é uma ciência, não é uma cadeia de causas e efeitos. Aqueça a água a 100 graus e ela evapora. Isso é uma certeza, mas na vida real nada é certo como isso. Cada pessoa é uma liberdade desconhecida. É impossível predizer, impossível fazer conjecturas. É preciso viver na consciência e no entendimento. Você vem até mim em busca de conhecimento. Quer fórmulas prontas para que possa se agarrar a elas. Eu não dou nenhuma. Na verdade, se você tiver alguma, eu a tiro de você. Pouco a pouco destruo sua certeza. Pouco a pouco faço com que fique cada vez mais hesitante. Pouco a pouco deixo-o cada vez mais inseguro. Essa é a única coisa que tem de ser feita. Essa é a única coisa que um mestre precisa fazer. Deixá-lo em total liberdade. Em total liberdade, com todas as possibilidades em aberto, com nada pré-fixado. Você terá que ficar consciente. Não existe outra possibilidade. Isso é o que eu chamo de entendimento. Se você entender isso, a insegurança passa a ser uma parte intrínseca da vida. E é bom que seja assim, porque faz da vida uma liberdade. Faz da vida uma contínua surpresa. Nunca se sabe o que vai acontecer. Isso faz com que você viva em constante assombro. Não chame de incerteza. Chame de assombro. Não chame de insegurança. Chame de liberdade. O que é coragem? De início, não existe muita diferença entre o covarde e o corajoso. A única diferença é que o covarde dá ouvidos aos seus medos e os segue, enquanto o corajoso os põe de lado e segue em frente. O corajoso enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. Coragem significa enfrentar o desconhecido apesar de todos os medos. Coragem não significa ausência de medo. A ausência de medo acontece se você passa a ser cada vez mais corajoso. Essa é a experiência máxima de coragem, a ausência de medo. É esse o sabor quando a coragem tornou-se absoluta. Mas, de início, não há muita diferença entre o covarde e o corajoso. A única diferença é que o covarde dá ouvidos aos seus medos e os segue,
enquanto o corajoso os põe de lado e segue em frente. O corajoso enfrenta o desconhecido apesar de todos os medos. Ele conhece os medos, eles estão ali. Quando você explora mares desconhecidos, como Colombo fez, o medo existe. Um medo imenso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Você está deixando a praia da segurança. Você está perfeitamente bem, em certo sentido. Só uma coisa está faltando: aventura. Enfrentar o desconhecido dá a você certa excitação. O coração começa a pulsar novamente. Volta a se sentir vivo, totalmente vivo. Cada fibra do seu ser está vibrando porque você aceitou o desafio do desconhecido. Aceitar o desafio do desconhecido, apesar de todo o medo, é coragem. Os medos estão ali, mas se você aceita o desafio várias vezes seguidas, devagarinho os medos desaparecem. A experiência de alegria que o desconhecido traz, o grande êxtase que começa a acontecer com o desconhecido, torna você forte o bastante, lhe dá uma certa integridade, aguça sua inteligência. Pela primeira vez, você começa a sentir que a vida não é só um tédio, mas uma aventura. Então, devagar, os medos desaparecem, e aí você não para mais de ir atrás de uma aventura. Mas, basicamente, coragem é pôr em risco o conhecido em favor do desconhecido, o familiar em favor do estranho, o confortável em favor do desconfortável. Árdua peregrinação rumo a algum destino desconhecido. Nunca se sabe se você será capaz de fazer isso ou não. É um jogo arriscado, mas só os jogadores sabem o que é a vida. O tal da coragem. A vida não dá ouvidos à nossa lógica, ela segue a sua própria moda imperturbável. Você tem de ouvir a vida não ouvirá a sua lógica, ela não se incomoda com ela. Enquanto segue pela vida, o que você vê? Cai uma grande tempestade e árvores frondosas vêm abaixo. De acordo com Charles Darwin, elas deveriam sobreviver, pois são as mais qualificadas, as mais fortes, as mais poderosas. Olhem para uma árvore antiga, 90 metros de altura, 300 anos de idade. Só a presença da árvore já transmite força, um sentimento de força e poder. Milhões de raízes espalhadas dentro da terra, nas profundezas, e a árvore mantém-se firme em seu poder. Claro que a árvore luta. Ela não quer sucumbir, se render. Mas, depois da tempestade, ela caiu. Está morta, não tem mais vida, e toda a força se foi. A tempestade foi além da conta. As tempestades sempre são além da conta, porque a tempestade vem do todo, e a árvore é apenas um indivíduo. Então, há o mato e o capim. Quando a tempestade cai, o capim cresce e a tempestade não pode causar nenhum dano a ele. No máximo, pode lhe fazer uma boa limpeza. Isso é tudo. Toda a sujeira que se acumulara é levada. A tempestade lhe dá um bom banho e quando se vai, o mato e o capim estão novamente dançando felizes. O capim quase não tem raízes, pode ser arrancado por uma criança pequena, mas a tempestade foi vencida. O que aconteceu? O capim seguiu o caminho do Tao, o caminho de Lao Tse, e a árvore frondosa seguiu Charles Darwin. A árvore frondosa era muito lógica, tentou resistir, tentou mostrar sua força. Se você tentar mostrar sua força, será vencido. Todos os Hitlers, todos os Napoleões, todos os Alexandres são árvores frondosas, árvores fortes. Eles todos foram vencidos. Lao Tse é assim como o mato. Ninguém pode vencê-lo porque ele está sempre pronto para se render. Como você pode vencer uma pessoa que se rende, que diz, já fui derrotado, que diz, Senhor, goze da sua vitória, não há por que causar nenhum problema. Fui derrotado. Até um Alexandre se sentiria fútil diante de um Lao Tse.
Ele não pode fazer nada. Aconteceu. Aconteceu exatamente desse jeito. Havia um sannyasin, um místico de nome Dandamis, que vivia nos tempos de Alexandre na época em que ele estava na Índia. Amigos disseram a este, quando partia para a Índia, que quando voltasse deveria trazer um sannyasin, porque essa flor rara só brotava na Índia. Eles disseram: gostaríamos de ver o fenômeno das sânias, o que é exatamente um sannyasin. Alexandre estava tão absorvido pela guerra, pela luta e pelo combate, que quase se esqueceu do pedido, mas, quando estava voltando, já na fronteira da Índia, de repente se lembrou. Como estava deixando para trás a última aldeia, pediu aos soldados para entrar na aldeia e perguntar se havia um sannyasin por ali, em algum lugar. Por acaso, Dandamis estava ali na aldeia, às margens do rio, e o povo disse: vocês chegaram na hora certa. Existem muitos sannyasins, mas um sannyasin de verdade é sempre muito raro, e ele está aqui agora. Vocês podem ter um darshan, podem ir visitá-lo. Alexandre riu e disse: não estou aqui para ter um darshan. Meus soldados irão buscá-lo. Eu o levarei de volta para a capital do meu país. Não será fácil, responderam os aldeões. Alexandre não podia acreditar. Que dificuldade poderia haver? Ele tinha conquistado imperadores, grandes reis. Então, com um mendigo, um sannyasin, que dificuldade poderia haver? Seus soldados foram ver Dandamis, que estava nu na beira do rio. Eles disseram: Alexandre, o Grande, convida você a acompanhá-lo ao país dele. Todos os confortos, o que quer que você precise, será providenciado. Você será um hóspede real. O faquir nu riu e disse: vão e digam ao seu mestre que um homem que chama a si mesmo de grande não pode ser grande, e ninguém pode me levar a lugar nenhum. Um sannyasin segue como uma nuvem, em total liberdade. Não sou escravizado por ninguém. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre, retrucaram os soldados. Ele é um homem perigoso. Se disser não, ele não ouvirá. Simplesmente cortará sua cabeça. Mas Alexandre teve que ir ao encontro do homem, porque os soldados disseram: ele é um homem raro, fulgurante. Existe algo do desconhecido em torno dele. Ele está nu, mas você não sente na presença dele que ele está nu. Só depois se lembra. É tão poderoso que na presença dele você simplesmente esquece o mundo inteiro. Ele é magnético e um grande silêncio o cerca. Todo o ambiente parece ficar agradável na presença desse homem. Vale a pena conhecê-lo, embora pareça que ele vai se meter em encrenca, o pobre homem, porque diz que ninguém pode levá-lo a lugar nenhum, que ele não é escravo de ninguém. Alexandre foi ao encontro dele empunhando a espada. Dandamis riu e disse: abaixe a espada, ela é inútil aqui. Recoloque-a na bainha. Ela é inútil aqui porque você só pode cortar meu corpo, que eu já deixei para trás há muito tempo. Sua espada não pode me cortar. Portanto, coloque-a de volta. Não seja infantil. E dizem que essa foi a primeira vez que Alexandre seguiu as ordens de alguém. A mera presença do homem bastou para que ele não lembrasse quem era. Ele devolveu a espada à bainha e disse: nunca cruzei com um homem tão belo. E quando voltou ao acampamento comentou: é difícil matar um homem que está pronto para morrer. Não faz sentido matá-lo. Você pode matar uma pessoa que luta, então faz algum sentido matá-la. Mas não pode matar um homem que está pronto e que diz: eis a minha cabeça, você pode cortá-la fora. E Dandamis realmente disse: eis a minha cabeça, você pode cortá-la fora. Quando a cabeça cair, você a verá rolando na areia e eu também verei, porque eu não sou o meu corpo. Sou uma mera testemunha. Alexandre tinha que contar aos amigos. Havia sannyasins que eu poderia ter trazido comigo, mas eles não eram sannyasins. Então, cruzei com um homem que era de fato algo raro, e vocês ouviram certo. Essa flor é rara,
mas ninguém pode forçá-lo porque ele não teme a morte. Quando uma pessoa não teme a morte, como você pode obrigá-lo a fazer alguma coisa? É o seu medo que faz de você um escravo. É o seu medo. Quando você não tem medo, deixa de ser um escravo. Na verdade, é o seu medo que o força a fazer os outros de escravos antes que eles possam escravizá-lo. O homem que é destemido nem tem medo de ninguém, nem faz com que ninguém tenha medo dele. O medo desaparece totalmente. O caminho do coração. A palavra coragem é muito interessante. Ela vem da raiz latina cor, que significa coração. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração. E os fracos, somente os fracos, vivem com a cabeça. Receosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas. Com teologia, conceitos, palavras, teorias. E do lado de dentro dessas portas e janelas fechadas, eles se escondem. O caminho do coração é o caminho da coragem. É viver na insegurança. É viver no amor e confiar. É enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas. A vida é perigosa. E só os covardes podem evitar o perigo. Mas aí já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assumirá o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar riscos. O coração é um jogador. A cabeça é um homem de negócios. Ela sempre calcula. Ela é astuta. O coração nunca calcula nada. Essa palavra coragem é bela, muito interessante. Viver segundo o coração é desvendar o significado das coisas. O poeta vive segundo o coração e logo começa a ouvir dentro dele os sons do desconhecido. A cabeça não consegue ouvir, ela está muito longe do desconhecido, está totalmente ocupada com o conhecido. O que é a mente? É tudo o que você conhece. É o passado, o que está morto, o que já foi. A mente não é nada mais do que o passado acumulado, a memória. O coração é o futuro. O coração é sempre a esperança. O coração é sempre algum lugar no futuro. A cabeça pensa no passado. O coração sonha com o futuro. O futuro ainda está por vir. O futuro ainda está por ser. O futuro ainda é uma possibilidade. Ele virá, está pronto para vir. A todo instante, o futuro está se tornando presente e o presente se tornando passado. O passado não tem nenhuma possibilidade. Você já se serviu dele, já se afastou dele. Ele está esgotado. É uma coisa morta. É como um túmulo. O futuro é como uma semente. Está vindo, sempre alcançando e encontrando o presente. Você está sempre em movimento. O presente não é nada mais do que movimento em direção ao futuro. É o passo que você já deu. É avançar em direção ao futuro. Todas as pessoas do mundo querem ser verdadeiras porque só o fato de ser verdadeiro já traz tanta alegria e tanta bem-aventurança. Então, para que ser falso? Você tem que ter coragem para uma introvisão um pouquinho mais profunda. Por que está amedrontado? O que o mundo pode fazer com você? As pessoas podem rir de você. Isso fará bem a elas. Rir é sempre um remédio. É saudável. As pessoas podem pensar que você é louco, mas só porque elas pensam que você é louco, isso não significa que você ficará louco. E, se você é autêntico com relação à sua alegria, às suas lágrimas, à sua dança, mais cedo ou mais tarde haverá pessoas que começarão a entender você, que podem começar a se juntar à sua caravana.
Eu mesmo comecei sozinho o meu caminho, e então as pessoas começaram a vir e ele virou uma caravana mundial. E eu não convidei ninguém. Simplesmente fiz tudo o que eu sentia que vinha do meu coração. Minha responsabilidade é para com o meu coração, não para com ninguém deste mundo. O mesmo acontece com a sua responsabilidade. É só para com o seu próprio ser. Não fique contra ele, porque ficar contra ele é suicidar-se, é destruir-se. E o que se ganha com isso? Mesmo que as pessoas passem a respeitá-lo e achem que você é um homem honrado, respeitável, sóbrio, essas coisas não vão nutrir o seu ser. Isso não vai dar a você nenhuma revelação a mais sobre a vida e sobre sua imensa beleza. Quantos milhões de pessoas viveram antes de você nesta terra? Você nem sabe o nome delas. Se viveram ou não, isso não faz diferença. Existiram santos, existiram pecadores e existiram pessoas muito respeitáveis. E existiram todos os tipos de excêntricos, malucos, mas eles todos desapareceram. Não restou sequer traço deles sobre a terra. A sua única preocupação deve ser velar e proteger aquelas qualidades que você pode levar com você quando a morte destruir o seu corpo, a sua mente, porque essas qualidades serão suas únicas companhias. Elas são os únicos valores verdadeiros, e as pessoas que as conquistaram são as únicas que vivem. As outras só fingem viver. A KGB bateu na porta de Yusel Finkelstein numa noite escura. Yusel abriu a porta. O homem da KGB grunhiu. Yusel Finkelstein vive aqui? Não, respondeu Yusel, de pé na porta, vestindo um pijama puído. Não? Qual é o seu nome, então? Yusel Finkelstein. O homem da KGB derrubou-o no chão com um soco e disse: Você não acabou de dizer que não vive aqui? E você chama isto de viver? Replicou Yusel. Viver apenas não é sempre viver. Olhe a sua vida. Você pode dizer que ela é uma bênção? Pode dizer que é uma dádiva, um presente da existência? Você gostaria que essa vida fosse dada a você mais uma vez e depois outra? Não dê ouvidos às Escrituras. Ouça o seu coração. Essa é a única escritura que eu prescrevo. Ouça com muita atenção, com muita consciência e você nunca errará. E ouvindo o seu coração, você começará a seguir na direção certa, sem mesmo pensar no que é certo ou errado. Toda a arte para a nova humanidade consistirá no segredo de ouvir o coração conscientemente, com espírito alerta e atento, e segui-lo onde quer que ele o leve. Sim, algumas vezes ele o deixará frente a frente com alguns perigos, mas lembre-se, esses perigos são necessários para que você amadureça. Outras vezes ele o fará se extraviar, mas lembre-se mais uma vez, errar o caminho faz parte do crescimento. Muitas vezes você cairá, torne a levantar-se, porque é assim que se reúnem forças, caindo e levantando-se novamente. É assim que se fica integrado. Mas não siga regras impostas pelo mundo exterior. Nenhuma regra imposta pode estar certa, pois as regras são inventadas por pessoas que querem controlar você. Sim, existiram também pessoas muito iluminadas neste mundo. Buda, Jesus, Krishna, Maomé. Elas não transmitiram regras ao mundo, transmitiram amor. Mas, a certa altura, os discípulos se reuniram e começaram a fazer códigos de conduta. Depois que o mestre se foi, que a luz se foi e eles ficaram na completa escuridão, começaram a tatear às cegas em busca de certas regras que pudessem seguir, porque a luz na qual eles poderiam enxergar já não estava mais ali. A partir de então, teriam que depender de regras. O que Jesus fez era o sussurro do seu próprio coração, e o que os cristãos continuam fazendo não é o sussurro do coração deles. É pura imitação. E,
No momento em que imita, você insulta sua humanidade, insulta seu Deus. Nunca imite. Seja sempre original. Não vire uma cópia em papel carbono. Mas é isso que está acontecendo no mundo todo. Cópias e cópias em papel carbono. A vida é realmente uma dança se você for original. E seu destino é ser original. Basta olhar como Krishna é diferente de Buda. Se Krishna tivesse seguido Buda, teríamos ficado sem um dos homens mais belos desta terra. Ou, se Buda tivesse seguido Krishna, ele não teria passado de um sujeito qualquer. Imagine só Buda tocando flauta. Ele teria perturbado o sono de muita gente. Não era tocador de flauta. Imagine só Buda dançando. Pareceria tão ridículo, simplesmente absurdo. Esse é o mesmo caso de Krishna, sentado sob uma árvore sem uma flauta, sem uma coroa de penas de pavão, sem belos trajes, só sentado como um mendigo sob uma árvore, de olhos fechados, sem ninguém dançando em torno dele, nenhuma dança, nenhuma música. Krishna pareceria tão pobre, tão miserável. Buda é Buda, Krishna é Krishna, e você é você. E você não é, de maneira nenhuma, menos do que ninguém. Respeite-se, respeite sua voz interior e siga-a. E lembre-se, não estou garantindo a você que essa voz sempre o levará ao lugar certo. Muitas vezes ela o levará ao lugar errado, pois, para encontrar a porta certa, é preciso bater primeiro em muitas portas erradas. É assim que as coisas são. Se você topar de repente com a porta certa, não será capaz de reconhecer que ela é a certa. Portanto, lembre-se de que, no final das contas, nenhum esforço é jamais desperdiçado. Todos os esforços contribuem para o apogeu do seu crescimento. Portanto, não hesite, não fique tão preocupado quando cometer um erro. Isso é um problema. Ensinam as pessoas a nunca fazer nada errado, e então elas hesitam, ficam tão receosas, tão apavoradas com a possibilidade de fazer alguma coisa errada, que ficam empacadas. Não conseguem sair do lugar. Alguma coisa pode dar errado. Então, ficam como pedras, perdem todos os movimentos. Cometa tantos erros quanto possível. Lembre-se apenas de não cometer o mesmo erro 2 vezes, e você estará crescendo. Faz parte da sua liberdade extraviar-se. Faz parte da sua dignidade até ir contra Deus. E, às vezes, é belíssimo ir contra Deus. É assim que você começa a ter pulso. O contrário existe aos milhões, pessoas sem pulso. Esqueça tudo o que lhe disseram. Isto é certo e isto é errado. A vida não é tão rígida. Uma coisa que é certa hoje pode ser errada amanhã. Uma coisa que é errada neste momento pode ser certa no momento seguinte. A vida não pode ser compartimentada. Não é tão fácil rotulá-la. Isto é certo, isto é errado. A vida não é uma farmácia onde todo frasco tem um rótulo e você sabe o que é o quê. A vida é um mistério. Num momento uma coisa cai bem e então é certo. Em outro, tantas águas já rolaram no Ganges que ela deixa de cair bem e passa a ser errada. Qual a minha definição de certo? Aquilo que está em harmonia com a existência é certo, e aquilo que não está em harmonia com a existência é errado. Você terá que estar sempre muito alerta, pois isso tem que ser decidido a todo instante. Você não pode depender de respostas prontas acerca do que é certo ou errado. Só pessoas burras dependem de respostas prontas, porque assim não precisam ser inteligentes. Não é preciso. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Pode guardar a lista de cabeça. Ela não é muito grande. Os 10 mandamentos. Tão simples. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas a vida muda continuamente. Se Moisés voltasse, não sei se ele transmitiria a vocês os mesmos 10 mandamentos. Ele não poderia. Depois de 3.000 anos,
como poderia transmitir os mesmos mandamentos? Teria que inventar alguma coisa nova. Mas eu entendo a coisa da seguinte forma: independente dos mandamentos que são transmitidos, eles criam dificuldades para as pessoas, porque no momento em que são transmitidos, já estão desatualizados. A vida muda muito rápido. É um dinamismo, não é estática. Não é um lago de águas estagnadas. É um Ganges, flui o tempo todo. Nunca é a mesma por 2 momentos consecutivos. Por isso, uma coisa pode estar certa hoje e estar errada amanhã. Então, o que fazer? A única coisa possível é tornar as pessoas tão conscientes que elas mesmas possam decidir como agir diante de uma vida que está continuamente em mudança. Uma história zen. Havia 2 templos, rivais. Os 2 mestres, com certeza só eles mesmos se denominavam mestres. Deveriam ser padres, na verdade. Eles eram tão contrários um ao outro que disseram aos seguidores que nunca olhassem para o templo rival. Cada um dos sacerdotes tinha um garoto para servi-lo, ir buscar as coisas, mandar recados. O sacerdote do primeiro templo disse ao seu servo adolescente: "Nunca fale com o garoto do outro templo. Aquela gente é perigosa." Mas os garotos são garotos. Um dia, eles se encontraram na estrada e o menino do primeiro templo perguntou ao outro: "Aonde você está indo?" "Aonde quer que o vento me leve", respondeu o outro. Esse menino era obrigado a ficar ouvindo grandes conceitos zen no templo. Ele disse: "Aonde quer que o vento me leve", uma sentença e tanto, puro tal. Mas o outro garoto ficou muito embaraçado, ofendido, e não conseguiu pensar numa resposta para dar a ele. Frustrado, com raiva e também se sentindo culpado. "Meu mestre disse para não falar com essa gente. Essas pessoas são realmente perigosas. Mas que tipo de resposta é essa? Ele me humilhou." O menino foi até o mestre e disse o que tinha acontecido. "Sinto muito ter falado com ele. O senhor estava certo. Aquelas pessoas são estranhas." "Que tipo de resposta foi aquela?" Perguntei a ele: "Aonde você está indo?" Uma pergunta simples, formal, e eu sabia que ele estava indo ao mercado, assim como eu. Mas ele disse: "Aonde quer que o vento me leve." "Eu avisei você", disse o mestre, "mas você não me ouviu. Agora olhe, amanhã esteja no mesmo lugar novamente. Quando ele vier, pergunte-lhe: "Aonde você está indo?" E ele lhe dirá: "Aonde quer que o vento me leve." Então, seja também um pouco mais filosófico. Diga: "Quer dizer que você não tem pernas, então?" Porque a alma não tem corpo, e o vento não pode levar a alma a lugar nenhum. Que acha disso? O menino queria estar absolutamente pronto. A noite toda ele repetiu a resposta vezes sem conta. E, na manhã seguinte, de manhã bem cedo, ele foi até lá. Ficou no lugar certo e no momento exato o outro menino apareceu. Ele estava muito feliz, pois agora ia lhe mostrar o que era filosofia de verdade. Então perguntou: "Aonde você está indo?" E ficou esperando. Mas o garoto disse: "Vou buscar verduras no mercado." Agora, o que fazer com a filosofia que tinha aprendido? A vida é assim. Você não pode se preparar para ela. Não pode ficar pronto para ela. Essa é a beleza da vida, sua maravilha, que sempre pega você desprevenido. Sempre é uma surpresa. Se você tem olhos, verá que cada momento é uma surpresa e nenhuma resposta pronta jamais se aplica a ela. O caminho da inteligência. Inteligência é vivacidade, é espontaneidade, é receptividade, é vulnerabilidade, é imparcialidade, é a coragem de viver sem conclusões. E por que eu digo que é coragem? É coragem porque quando você vive de acordo com uma conclusão, a conclusão protege você. A conclusão dá a você segurança, proteção. Você sabe muito bem, sabe como chegar a ela. Você é muito eficiente com ela.
Viver sem uma conclusão é viver na inocência. Não existe segurança. Você pode errar, pode se desviar do caminho certo. Quem está pronto para empreender a exploração chamada verdade tem que estar pronto também para cometer muitos erros, equívocos. Tem que ser capaz de arriscar. Pode extraviar-se, mas é assim que chega. Perdendo-se muitas vezes é que se aprende como não se perder. Cometendo muitos erros é que se aprende o que é um erro e como não cometê-lo. Estando ciente do que é um erro é que se chega cada vez mais perto da verdade. Trata-se de uma exploração pessoal. Você não pode depender das conclusões dos outros. Você nasceu com uma não-mente. Deixe isso penetrar no seu coração o mais profundamente possível, pois é assim que a porta se abrirá. Se você nasceu como uma não-mente, então a mente é só um produto social. Não é nada natural. É cultivada. Foi colocada no alto da sua cabeça. Lá no fundo, você continua livre. Pode se livrar disso. Ninguém pode se livrar da natureza, mas pode se livrar do artificial assim que tomar essa decisão. A existência precede o pensamento. Portanto, a existência não é um estado mental. É um estado que está além. Ser, não pensar, é o caminho para conhecer o fundamental. Ciência significa pensamento. Filosofia significa pensamento. Teologia significa pensamento. Religiosidade não significa pensamento. A abordagem religiosa é a abordagem do não pensamento. É mais profunda, deixa você mais próximo da realidade. Ela põe abaixo todos aqueles impedimentos, desbloqueia você. Você começa a fluir com a vida. Você deixa de achar que está separado, alguém que está simplesmente olhando. Não acha que é um observador, arredio, distante. Você encontra a realidade, mistura-se a ela e imerge dentro dela. E existe um tipo diferente de saber. Ele não pode ser chamado conhecimento. É mais amor e menos conhecimento. É tão profundo que a palavra conhecimento não é suficiente para expressá-lo. A palavra amor é mais adequada, mais expressiva. Na história da consciência humana, a primeira coisa que evoluiu foi a mágica. A mágica era uma combinação de ciência e religião. A mágica tinha alguma coisa da mente e alguma coisa da não-mente. Então, a partir da mágica surgiu a filosofia e, a partir da filosofia, surgiu a ciência. A mágica era não-mente e mente. A filosofia era só mente. Então, mente mais experimentação virou ciência. A religiosidade é um estado de não-mente. Mais uma coisa. O pensamento só pode pensar no conhecido. Só pode mastigar o que já foi mastigado. O pensamento nunca pode ser original. Como você pode pensar no desconhecido? Tudo o que você pode manejar de forma a poder pensar pertencerá ao que já é conhecido. Você só pode pensar porque conhece. O pensamento pode, no máximo, criar novas combinações. Você pode pensar num cavalo que voa no céu, que é feito de ouro, mas nada disso é novo. Você conhece pássaros que voam no céu, conhece o ouro, conhece cavalos. Então, combina os três. O pensamento pode, no máximo, engendrar novas combinações, mas não pode desvendar o desconhecido. O desconhecido está além do pensamento. Este, portanto, se move em círculos, explorando o conhecido uma vez, outra vez e mais outra. Continua a mastigar o mastigado. O pensamento nunca é original. Deparar com a realidade de forma original, radical, deparar com a realidade sem nenhum mediador, deparar com a realidade como se fosse a primeira pessoa a existir. Isso é libertador. A novidade é que liberta. A verdade é uma experiência, não uma crença.
A verdade nunca é descoberta estudando-se sobre ela. A verdade tem que ser encontrada, tem que ser defrontada. A pessoa que estuda sobre o amor é como a pessoa que estuda sobre o Himalaia olhando um mapa das montanhas. O mapa não é a montanha. Se você começar a acreditar no mapa, continuará não conhecendo a montanha. Se ficar muito obsessivo com relação ao mapa, a montanha pode estar ali bem na sua frente e você não será capaz de vê-la. As coisas são assim. A montanha está na sua frente, mas seus olhos estão pregados nos mapas. Mapa da montanha, mapas diferentes da mesma montanha, feito por exploradores diferentes. Alguém escalou a montanha pelo lado norte, alguém pelo lado leste, e fizeram mapas diferentes. O Alcorão, a Bíblia, o Gita. Mapas diferentes da mesma verdade. Mas você está carregando mapas demais, está oprimido demais pelo peso deles. Não consegue dar sequer um passo. Você não consegue ver a montanha que está bem ali na sua frente, seus picos cobertos de neve que brilha como o ouro sob o céu da manhã. Você não tem olhos para vê-la. O olho preconceituoso é cego. O coração cheio de conclusões está morto. Faça muitas pressuposições e sua inteligência começa a perder a perspicácia, a beleza, a intensidade. Fica obtusa. A inteligência obtusa é o que chamamos de intelecto. Os que vocês chamam de inteligência não são de fato inteligentes. Eles são apenas intelectuais. O intelecto é um cadáver. Você pode enfeitá-lo com grandes pérolas, diamantes, esmeraldas, mas um cadáver ainda é um cadáver. Estar vivo é uma coisa totalmente diferente. Ciência significa ser preciso, ser absolutamente preciso a respeito dos fatos. E, se você é muito preciso, então não consegue perceber o misterioso. Quanto mais preciso você é, mais o mistério se evapora. O mistério necessita de uma certa imprecisão. O mistério precisa de algo indefinido, não demarcado. A ciência é factual. O mistério não é factual, é existencial. O fato é somente uma parte da existência, uma parte muito pequena, e a ciência lida com partes porque é mais fácil lidar com partes. Elas são menores. Você pode analisá-las. Não se sente sobrecarregado por elas. Cabem nas suas mãos. Você pode dissecá-las, rotulá-las, ficar absolutamente certo acerca das suas qualidades, quantidades, possibilidades. Mas justamente nesse processo, o mistério é aniquilado. A ciência é a assassina do mistério. Se você quiser experimentar o misterioso, terá que entrar por outra porta, a partir de uma dimensão totalmente diferente. A dimensão da mente é a dimensão da ciência, e a dimensão da meditação é a dimensão do milagroso, do misterioso. A meditação faz com que tudo fique impreciso. Ela leva você ao desconhecido, ao inexplorado. Leva você devagarinho a uma espécie de dissolução em que observador e objeto observado tornam-se uma coisa só. Mas isso não é possível na ciência. O observador tem que ser o observador, e o objeto observado tem que ser o objeto observado, e é preciso manter continuamente uma distinção bem definida. Nem mesmo por um instante você pode ficar interessado, absorvido, assoberbado, apaixonado, encantado pelo objeto da sua investigação. Você tem que ser imparcial, tem que ser muito frio, absolutamente indiferente. E a indiferença mata o mistério. Se você realmente quiser a experiência do misterioso, então terá que abrir uma nova porta no seu ser. Não estou dizendo para você deixar de ser um cientista. Estou dizendo simplesmente que a ciência, para você, pode se resumir a uma atividade periférica. Quando estiver no laboratório, seja um cientista. Quando sair do laboratório, esqueça tudo sobre ciência. Então,
Ouça os passarinhos, e não de modo científico. Olhe as flores, e não de modo científico. Porque, quando você olha uma rosa de modo científico, é um tipo de coisa totalmente diferente que você está olhando. Não é a mesma rosa que o poeta vê. A experiência não depende do objeto. A experiência depende do experienciador, na qualidade de experimentando. Olhe para uma flor, torne-se a flor, dance ao redor dela, cante uma canção. O vento é fresco e revigorante, o sol é cálido e a flor está em sua pujança. A flor está dançando ao vento, festejando, cantando uma canção, dando aleluias. Festeje com ela. Deixe de lado a indiferença, a objetividade, a imparcialidade. Deixe de lado todas as suas atitudes científicas. Fique um pouco mais fluido, mais enternecido, mais absorvido. Deixe a flor lhe falar ao coração. Deixe-a entrar no seu ser. Convide-a. Ela é uma hóspede. Então, você terá um pouco do sabor do mistério. Esse é o primeiro passo em direção ao misterioso e, se você conseguiu ser um participante por um momento, você conheceu a chave, o segredo do derradeiro passo. Então, torne-se um participante de tudo o que estiver fazendo. Caminhando, não faça isso mecanicamente apenas. Deixe de observar apenas o caminhar. Seja o caminhar. Dançando, não faça isso tecnicamente. A técnica é irrelevante. Você pode estar tecnicamente correto e ainda assim perder toda a alegria da coisa. Dissolva-se na dança. Torne-se a dança. Esqueça o dançarino. Quando essa unidade profunda começar a acontecer em muitas fases da sua vida, quando todos à sua volta começarem a passar por essas experiências formidáveis de desaparição, de ausência de ego, de inexistência, quando a flor estiver ali e você não estiver, o arco-íris estiver ali e você não estiver, quando as nuvens estiverem vagando no céu tanto dentro quanto fora e você não estiver, quando houver um silêncio absoluto dentro de você, quando não houver ninguém em você, só puro silêncio, um silêncio imaculado, imperturbado, intocado pela lógica, pelo pensamento, pela emoção, pelo sentimento, esse é o momento da meditação. A mente se foi e, quando a mente se vai, o mistério vem. O caminho da confiança. A confiança é a maior inteligência. Por que as pessoas não confiam? Por que elas não confiam na inteligência que têm? Elas têm medo de serem enganadas. Elas têm medo. É por isso que duvidam. A dúvida vem do medo. A dúvida vem de um tipo de insegurança com relação à própria inteligência. Você não é tão seguro que possa confiar e meter-se a ter confiança. A confiança precisa de grande inteligência, coragem e integridade. É preciso de um grande coração para ter confiança. Se não tem inteligência suficiente, você se protegerá por meio da dúvida. Se você tem inteligência, está pronto para enfrentar o desconhecido, porque sabe que mesmo que todo o mundo conhecido desapareça e você se veja em meio ao desconhecido, será capaz de colonizá-lo. Será capaz de fazer uma casa ali no desconhecido. Você confia na sua inteligência. A dúvida está de guarda. A inteligência mantém-se aberta, pois ela sabe: aconteça o que acontecer, serei capaz de enfrentar o desafio, de responder adequadamente. A mente medíocre não tem confiança nela mesma. O conhecimento é medíocre. Estar no estado de não saber é inteligência, é consciência e é não cumulativo. Cada momento que venha a acontecer desaparece, sem deixar nenhum rastro existencial. Outro vem depois, outra vez puro, outra vez inocente, outra vez como uma criança. Não tente entender a vida, viva-a.
Não tente entender o amor, entregue-se ao amor. Então você saberá, e esse saber virá da sua experiência. Esse saber nunca destruirá o mistério. Quanto mais você sabe que ainda há muito para saber. A vida não é um problema. Olhar para ela como se fosse um problema é dar um passo errado. Ela é um mistério para ser vivido, amado, conhecido por meio da experiência. Na verdade, a mente que está sempre atrás de explicações é uma mente amedrontada. Por causa do grande medo, ela quer que tudo seja explicado. Ela não se envolve com nada antes que isso seja explicado para ela. Com as explicações, ela sente que o terreno passa a ser familiar. Ela já sabe a geografia, já pode andar com o mapa e o guia e a tábua de horários. Ela nunca está pronta para enfrentar um território desconhecido, inexplorado, sem um mapa, sem um guia. Mas a vida é assim. E nenhum mapa é possível porque a vida continua mudando. Todo momento é agora. Não há nada velho sob o sol. Digo a você, todas as coisas são novas. É um dinamismo tremendo, um movimento absoluto. Só a mudança é permanente. Só a mudança nunca muda. O resto está sempre mudando. Portanto, você não pode ter um mapa. No momento em que o mapa ficar pronto, ele já estará desatualizado. No momento em que o mapa estiver disponível, ele já será inútil. A vida mudou seu curso. A vida começou a jogar um outro jogo. Você não pode enfrentar a vida com um mapa debaixo do braço porque ela não é mensurável, e você não pode enfrentar a vida com um guia debaixo do braço porque os guias são possíveis apenas se as coisas forem estagnadas. A vida não é estagnada. Ela é um dinamismo, é um processo. Você não pode ter um mapa dela. Ela não é mensurável, é um mistério imensurável. Não peça explicações. E isso eu chamo de maturidade da mente. Quando alguém chega ao ponto de olhar a vida sem perguntas e simplesmente mergulha dentro dela com coragem e destemor. O mundo todo é cheio de pessoas pseudo-religiosas. Igrejas, templos, gurudwaras, mesquitas, cheios de pessoas religiosas. E você não vê que o mundo é absolutamente irreligioso? Com tantas pessoas religiosas, o mundo é tão irreligioso. Como está acontecendo esse milagre? Todo mundo é religioso e a soma disso é a falta de religiosidade. A religião é falsa. As pessoas têm uma confiança cultivada. A confiança tornou-se uma crença, não uma experiência. Elas estão sendo ensinadas a acreditar, não a conhecer. É aqui que a humanidade se perdeu. Nunca acredite. Se você não consegue confiar, é melhor duvidar. Porque, por meio da dúvida, um dia a possibilidade de confiar surgirá. Você não pode viver com dúvida eternamente. A dúvida é uma doença, é uma enfermidade. Na dúvida, você nunca consegue se sentir pleno. Na dúvida, você sempre vacilará. Na dúvida, você sempre ficará em agonia, dividido e indeciso. Na dúvida, você viverá um pesadelo. Então um dia, você começará a procurar um jeito de superá-la. Por isso, eu digo que é bom ser ateu em vez de teísta, um pseudo-teísta. Ensinaram você a acreditar. Desde a mais tenra infância, a mente de todas as pessoas tem sido condicionada a acreditar. Acreditar em Deus, acreditar na alma, acreditar nisto, acreditar naquilo. Agora, essa crença já impregnou os seus ossos e o seu sangue, mas continua sendo uma crença. Você não conhecia. E a menos que você conheça, não pode ser libertado. O conhecimento liberta. Só o saber liberta. Todas as crenças são emprestadas. Os outros as deram a você. Elas não brotaram em você. E como pode uma coisa emprestada levá-lo até o real, o absolutamente real? Largue tudo o que você pegou dos outros. É melhor ser um mendigo do que ser rico. Rico não devido aos próprios ganhos, rico devido a coisas roubadas. Rico por meio de coisas que tomou emprestado. Rico por meio da tradição. Rico
por meio de herança. Não, é melhor ser mendigo, mas estar por sua própria conta. Essa pobreza tem em si uma riqueza, porque é verdadeira, e sua riqueza de crença é muito pobre. Essas crenças podem nunca tornar-se muito profundas. Elas permanecem, quando muito, na superfície. Arranhe um pouco e a descrença aparece. Você acredita em Deus, mas aí o seu negócio fracassa e de repente a descrença aparece. Você diz: não acredito, não consigo acreditar em Deus. Você acredita em Deus e um ente querido morre, e a descrença vem à tona. Você acredita em Deus e basta a morte de um ente querido para essa crença ser destruída. Essa crença não vale muito. A confiança nunca pode ser destruída. Depois que ela está ali, nada pode destruí-la. Nada, absolutamente nada, pode destruí-la. Por isso, lembre-se, existe uma grande diferença entre confiança e crença. A confiança é pessoal, a crença é social. A confiança você tem que fazer brotar de dentro. A crença você pode cultivar. Seja você quem for, e a crença pode ser imposta a você. Largue as crenças. O medo aparece, porque se você larga a crença, a dúvida emerge. Toda crença está forçando a dúvida a se esconder em algum lugar, está reprimindo a dúvida. Não se preocupe. Deixe que surja a dúvida. Todo mundo tem de passar por uma noite escura antes de ver o nascer do sol. Todo mundo tem de passar pela dúvida. Longa é a jornada, escura é a noite. Mas quando, depois da longa jornada e da noite escura, o dia amanhece, então você sabe que tudo valeu a pena. A confiança não pode ser cultivada, e nunca tente cultivá-la. É isso que toda a humanidade tem feito. A confiança cultivada vira crença. Descubra a confiança dentro de você. Não a cultive. Penetre fundo no seu ser, na própria fonte do seu ser, e descubra-a. A indagação precisará da confiança, pois você estará explorando o desconhecido. Ela exigirá uma confiança e coragem tremendas, pois você estará se afastando do convencional e do tradicional. Você estará se afastando da multidão. Estará entrando em mar aberto, sem saber se a outra costa existe de fato. Eu não posso conduzi-lo a uma indagação como essa sem prepará-lo para ter confiança. Vai parecer contraditório, mas o que eu posso fazer? A vida é assim. Só um homem com uma grande confiança é capaz de uma grande dúvida, de uma grande indagação. Um homem com pouca confiança só pode duvidar um pouco. Um homem sem confiança só pode fingir que duvida. Ele não pode indagar profundamente. A profundidade vem pela dúvida, e é um risco. Antes que eu mande você para um mar inexplorado, tenho que prepará-lo para essa imensa jornada em que você estará sozinho. Mas eu posso levá-lo até o barco. Primeiro, você tem que saber a respeito da beleza da confiança, o êxtase do caminho do coração. Então, quando você explorar o mar aberto da realidade, terá coragem suficiente para continuar avançando. O que quer que aconteça, você terá confiança suficiente em si. Veja só, como você pode confiar em alguém ou em algo se não confia em si mesmo? É impossível. Se você duvida de si mesmo, como pode confiar? É você quem vai confiar, e você não confia em si mesmo. Como pode confiar na sua confiança? Antes que o intelecto possa ser transformado em inteligência, é absolutamente necessário que o coração esteja aberto. Essa é a diferença entre intelecto e inteligência. Inteligência é intelecto em sintonia com o coração. O coração sabe confiar. A confiança é pessoal, a crença é social. O intelecto sabe buscar e procurar. Há uma antiga história oriental. 2 mendigos moravam nos arredores de uma aldeia. Um era cego e o outro aleijado. Um dia, a floresta onde os mendigos costumavam viver pegou fogo. Eles eram concorrentes, é claro. Estavam na mesma profissão,
pedindo esmolas para as mesmas pessoas, e estavam sempre com raiva um do outro. Eram inimigos, não amigos. Pessoas da mesma profissão não podem ser amigas. É muito difícil. É uma questão de concorrência, de freguesia. Um toma os fregueses do outro. Os mendigos marcavam seus clientes. Lembre que este homem é meu, não o incomode. Você não sabe a que mendigo você pertence, de que mendigo você é uma simples posse, mas algum mendigo na rua tem posse sobre você. Ele pode ter brigado e vencido a batalha e agora você pertence a ele. Eu costumava ver um mendigo perto da universidade e um dia encontrei-o no mercado. Ele estava sempre ali, perto da universidade, porque as pessoas jovens são mais generosas. As mais velhas, devagar, vão ficando mais miseráveis, mais medrosas. A morte está se aproximando. Agora, o dinheiro parece ser a única coisa que pode ajudar. E, se eles tiverem dinheiro, então os outros podem ajudá-los também. E, se não tiverem, nem os próprios filhos ou filhas se incomodarão com eles. Mas os jovens podem esbanjar. Eles são jovens, podem ganhar. A vida está ali. Tem uma vida pela frente. Ele era um mendigo rico, porque na Índia, um estudante só chega à universidade se vier de família rica. Do contrário, é um batalhador. Algumas pessoas pobres também cursam a universidade, mas é doloroso, árduo. Eu também era de família pobre. A noite toda eu trabalhava como editor de um jornal e de dia ia para a universidade. Durante anos não pude dormir mais do que 3 ou 4 horas. Só dormia quando tinha tempo, de dia ou de noite. Assim, esse ladrão era muito forte. Nenhum outro ladrão podia entrar na rua da universidade. Até o portão principal era proibido. Todo mundo sabia a quem pertencia a universidade. Aquele mendigo. Um dia, eu vi de repente um jovem. O velho não estava lá. Perguntei a ele: "O que aconteceu? Onde está o velho?" "Ele é meu sogro", respondeu. "Deu a universidade para mim de presente." A universidade, porém, não sabia que o proprietário tinha mudado, que outra pessoa era agora seu dono. "Casei-me com a filha dele", disse o jovem. Na Índia, você ganha um dote quando se casa com a filha de alguém. Não basta se casar com a filha. Seu sogro tem que dar a você, se for rico, um carro, um bangalô. Se não for muito rico, então pelo menos uma lambreta. Se não, pelo menos uma bicicleta. Mas ele tem que dar uma coisa ou outra. Um rádio, um aparelho transistor, um televisor e algum dinheiro. Se ele for realmente rico, então dará a você uma oportunidade de ir para o exterior, de estudar, de se tornar uma pessoa mais instruída, um doutor, um engenheiro, e ele pagará por isso. A filha desse mendigo havia se casado e, como dote, o jovem recebera a universidade inteira. "A partir de hoje", disse ele, "esta rua e esta universidade me pertencem, e meu sogro me mostrou quem são os meus clientes." Eu vi o velho no mercado e então disse a ele: "Muito bem, você fez bem em dar um dote." "Fiz", respondeu ele. "Eu só tenho uma filha e queria fazer algo pelo meu genro. Dei a ele o melhor lugar para pedir esmolas. Agora estou aqui tentando novamente conseguir o monopólio do mercado. É um trabalho duro este aqui, porque há muitos mendigos veteranos que já são donos dos clientes. Mas não há nada com o que me preocupar. Vou dar um jeito. Vou tirar uns mendigos daqui", disse com convicção. Então, quando a floresta estava em chamas, esses 2 mendigos pensaram por um instante. Eles eram inimigos, nem sequer se falavam, mas tratava-se de uma emergência. O homem cego disse para o outro aleijado: "Agora, o único jeito de escaparmos é você se sentar nos meus ombros. Você usa as minhas pernas e eu uso os seus olhos. Esse é o único jeito de podermos nos salvar." Imediatamente isso foi acertado. Não houve nenhum problema. O aleijado não conseguiria sair dali. Para ele, era impossível cruzar a floresta. Estava tudo em chamas. Ele poderia se locomover um pouco, mas isso não ajudaria em nada. Era preciso achar uma saída, e uma saída rápida.
O homem cego também estava certo de que não conseguiria sair dali. Ele não sabia de onde vinha o fogo, para que lado era a estrada e onde as árvores estavam queimando e onde não estavam. Um homem cego, ele ficaria perdido. Mas ambos eram inteligentes. Deixaram de lado a inimizade, ficaram amigos e salvaram a pele um do outro. Essa é uma fábula oriental e também é uma fábula sobre o intelecto e o coração. Não tem nada que ver com mendigos, tem algo que ver com você. Não tem nada que ver com a floresta em chamas, tem algo que ver com você, porque você está em chamas. A todo momento você está queimando, sofrendo, angustiado, aflito. Sozinho, seu intelecto é cego. Tem pernas, pode correr depressa, pode se mover depressa, mas porque é cego, não consegue saber qual a direção certa a seguir. E está fadado a ficar o tempo todo tropeçando, caindo, machucando-se e achando que a vida não tem sentido. É isto que os intelectos do mundo inteiro estão dizendo. A vida não tem sentido. A vida parece não ter sentido porque o intelecto cego está tentando ver a luz. Isso é impossível. Existe um coração dentro de você que vê, que sente, mas que não tem pernas, não pode correr. Ele fica ali onde está, batendo, esperando. Um dia, o intelecto entenderá isso e será capaz de usar os olhos do coração. Quando menciono a palavra confiança, quero dizer os olhos do coração. E quando digo dúvida, quero dizer as pernas do intelecto. Os dois juntos podem escapar do fogo. Isso não será problema. Mas, lembre-se, o intelecto tem que aceitar o coração sobre seus ombros. Ele tem que aceitar. O coração não tem pernas, só olhos. E o intelecto tem que ouvir o coração e seguir suas instruções. Nas mãos do coração, o intelecto fica inteligente. Trata-se de uma transformação total de energia. A pessoa não passa a ser intelectual, ela simplesmente fica sábia. A sabedoria surge do encontro do coração e do intelecto, e depois que você aprendeu a arte de como criar uma sincronicidade entre as batidas do seu coração e os mecanismos do seu intelecto, você tem todo o segredo nas mãos. Tem a chave mestra para desvendar todos os mistérios. O caminho da inocência. A verdadeira questão não é a coragem. A verdadeira questão é que o conhecido está morto e o desconhecido está vivo. Apegar-se ao conhecido é apegar-se a um cadáver. Não é preciso coragem para se livrar desse apego. Na verdade, é preciso coragem para continuar apegado a um cadáver. Basta ver. Aquilo que é familiar para você, que você viveu, para que serviu? Onde é que levou você? Você ainda não está vazio? Não existe ainda um imenso descontentamento, uma frustração, uma falta de sentido profundos? De alguma forma, você continua dando um jeito, escondendo a verdade e inventando mentiras para permanecer entretido, ocupado. A questão é esta: ver com clareza que tudo o que você sabe pertence ao passado. Já passou. Faz parte de um cemitério. Você quer ficar numa tumba ou quer permanecer vivo? E essa questão não é só de hoje. Será a questão de amanhã e de depois de amanhã. E será essa também a questão quando você der seu último suspiro. O que quer que você saiba, que tenha acumulado informações, conhecimento, experiência, no momento em que explorou todas essas coisas, já liquidou com elas. Agora, carregar essas palavras vazias, esse peso morto, é aniquilar sua vida, oprimi-la, impedir que você se torne um ser vivo, exultante, que espera por você a cada minuto. O homem de entendimento morre a todo instante para o passado e renasce para o futuro. Seu presente é sempre uma transformação, um renascimento, uma ressurreição. Não se trata em hipótese alguma de coragem. Isso é a primeira coisa que tem de ser entendida.
É uma questão de clareza, de ter uma ideia clara do que é cada coisa. E, em segundo lugar, sempre que se tratar de fato de uma questão de coragem, saiba que ninguém pode dá-la a você. Não é o tipo de coisa que se possa dar de presente. É algo com que você nasce, mas que não deixou que crescesse, não deixou que se firmasse. Inocência é coragem e, ao mesmo tempo, clareza. Você não precisa ter coragem caso seja inocente. Também não precisa de clareza, porque nada pode ser mais claro, mais cristalino do que a inocência. Portanto, a questão toda se resume em como se proteger da própria inocência. A inocência não é uma conquista. Também não é algo que se aprenda. Não é tampouco um talento como a pintura, a música, a poesia, a escultura. Não é esse tipo de coisa. É mais como respirar, algo com que você nasce. A inocência é a natureza de todos nós. Não existe ninguém que não tenha nascido inocente. Como alguém poderia não ter nascido inocente? Nascimento significa que você veio para este mundo como uma tábula rasa, sem nada escrito em você. Você só tem futuro, não tem passado. Esse é o significado de inocência. Portanto, primeiro procure entender todos os significados do termo inocência. O primeiro é: nenhum passado, só futuro. O passado corrompe porque confere a você lembranças, experiências, expectativas. Tudo isso junto faz de você uma pessoa esperta, mas não lúcida. Faz de você uma pessoa astuta, mas não inteligente. Isso pode ajudá-lo a ter sucesso no mundo, mas no âmago do seu ser você será um fracasso. E todo o sucesso do mundo não significa nada comparado ao fracasso que você um dia vai ter de encarar, porque, no final, só o seu mundo interior permanece com você. Todo o resto se perde. Sua glória, seu poder, seu nome, sua fama. Tudo começa a desaparecer como sombras. No fim, só restará o que você trouxe desde o início. Você só pode levar deste mundo aquilo que trouxe para cá. Na Índia, faz parte da sabedoria popular a ideia de que este mundo é como a sala de espera de uma estação de trem. Não é a nossa casa. Você não vai ficar na sala de espera para sempre. Nada na sala de espera pertence a você. A mobília, os quadros nas paredes, você os usa. Vê o quadro, senta-se na cadeira, descansa na cama. Mas nada pertence a você. Você só está ali por alguns minutos ou por algumas horas no máximo. Depois irá embora. Tudo bem. O que trouxe consigo para a sala de espera, você levará de volta com você. É seu. O que você trouxe a este mundo? E o mundo certamente é uma sala de espera. A espera pode não ser de segundos, minutos, horas, dias, pode ser de anos. Mas o que importa se você espera 7 horas ou 70 anos? Você talvez esqueça, nesses 70 anos, que está apenas numa sala de espera. Talvez comece a pensar que é dono de tudo isso, que essa talvez seja a casa que você construiu. Pode começar a pôr placas com seu nome na sala de espera. Existem pessoas, eu vi isso porque viajava muito, que escrevem o próprio nome nos banheiros das salas de espera. Pessoas que gravam o próprio nome nos móveis das salas de espera. Parece estúpido, mas é muito parecido com o que as pessoas fazem neste mundo. Há uma história digna de nota nas antigas escrituras jainistas. Na Índia, existe a crença de que, se alguém pode se tornar imperador do mundo inteiro, essa pessoa é chamada de Chakravartin. A palavra chakra significa roda. Na Índia antiga, existia um jeito de evitar brigas e violência desnecessárias. Uma carruagem de ouro, muito valiosa, com cavalos belos e fortes, viajava de um reino para o outro. Se o reino não resistisse e deixasse a carruagem passar, isso significava que ele tinha aceito o dono da carruagem como seu superior. Então, não era preciso brigar. A carruagem, então, podia prosseguir e, se algum povo impedisse a passagem da carruagem, haveria guerra.
Se a carruagem tivesse o caminho livre por onde quer que passasse, então, sem que houvesse guerra, constatava-se a superioridade do rei. Ele tornava-se um Chakravartin, ou seja, aquele cuja roda pusera-se em movimento e ninguém fora capaz de impedir. Este havia sido o desejo de todos os reis, tornar-se um Chakravartin. Certamente é preciso mais poder do que o demonstrou Alexandre, o Grande. Só o fato de mandar a carruagem é preciso um poder tremendo para aguentar isso. É preciso certeza absoluta de que se a carruagem tiver sua passagem obstruída, haverá uma mortandade. Significa que o homem já é reconhecido que, se ele quiser conquistar qualquer um ali, não haverá como evitar que ele o conquiste. Mas trata-se de um jeito muito mais simbólico, mais civilizado. Não há necessidade de ataque nem de se começar a matar. Basta mandar essa mensagem simbólica. Portanto, com a bandeira do rei, a carruagem seguirá em frente. E, se o outro rei achar que não há por que resistir, que brigar significará derrota e violência desnecessária, destruição, ele dará as boas-vindas à carruagem e, em sua capital, flores serão atiradas sobre a carruagem. Esse parece um jeito bem mais civilizado do que o que países como a União Soviética e os Estados Unidos vão usar. Mande simplesmente uma linda carruagem. Mas isso significa que a sua força deve ser algo absolutamente certo para você, e não só para você, como para o mundo todo. Só então, um símbolo como esse poderá ser de alguma ajuda. Por isso, todo rei tem o desejo de se tornar um Chakravartin algum dia. A história é que um homem tornou-se Chakravartin, e acontece que só uma vez em milhares de anos um homem torna-se Chakravartin. Nem mesmo Alexandre, o Grande, foi imperador do mundo todo. Ainda havia muito o que conquistar. E ele morreu muito jovem, tinha só 33 anos, não teve sequer tempo para conquistar o mundo. Como conquistar tudo se nem sequer se conhecia o mundo todo? Metade do mundo era desconhecido e metade era conhecido, e mesmo essa metade não tinha sido conquistada. Esse homem, de quem vou contar a história, tornou-se um Chakravartin. Dizem que quando um Chakravartin morre, pelo fato de só haver um Chakravartin a cada 1000 anos ou mais, ele é um ser raro. Quando ele morre, é recebido no céu com grande alegria e levado para um lugar especial. Na mitologia jainista, existe no céu uma montanha paralela aos Himalaias. Os Himalaias são feitos só de rocha, terra e gelo. O paralelo aos Himalaias, no céu, é chamado Sumeru. Sumeru significa a montanha suprema. Nada pode ser mais alta do que ela. Nada pode ser melhor. É ouro puro. Em vez de rocha, há diamantes, rubis e esmeraldas. Quando um Chakravartin morre, ele é levado à montanha Sumeru para gravar seu nome nela. Trata-se de uma oportunidade rara. Isso só acontece uma vez a cada milhares de anos. É claro que esse homem estava extremamente comovido pelo fato de estar prestes a gravar seu nome no Sumeru. Essa era a lista máxima de todas as grandes personalidades que tinham existido e também seria a lista de todas aquelas que um dia existiriam. Esse imperador estava se tornando parte de uma linhagem de super-homens. O guardião do portal deu a ele instrumentos para gravar seu nome. Ele queria levar com ele algumas pessoas que haviam se suicidado só para acompanhar o imperador na morte. Não conseguiam nem pensar na hipótese de viver sem ele. A imperatriz, o primeiro-ministro, o comandante em chefe, todos os grandes homens e mulheres que o cercavam tinham se suicidado, então tiveram que vir com ele. O imperador queria que o guardião do portal deixasse que todos o vissem gravar seu nome, porque qual é a graça se você vai sozinho, grava seu nome e ninguém está ali nem para ver? Porque a verdadeira alegria é que o mundo todo possa ver. O guardião do portal disse: ouça meu conselho, porque essa é a profissão que herdei. Meu pai foi guardião do portal. O pai dele foi guardião do portal. Por séculos,
Temos sido guardiões do portal da montanha Sumeru. Ouça meu conselho, não os leve com você, senão vai se arrepender. O imperador não entendeu o porquê, mas também não podia ignorar o conselho. Afinal, que interesse aquele homem poderia ter ao preveni-lo? Se você ainda quer que eles o vejam, continuou o guardião do portal, primeiro grave o nome na pedra. Então, volte e leve-os com você se quiser. Não faço nenhuma objeção, mesmo agora, se quiser levá-los. Tudo bem, mas, caso decida não fazer isso, então não haverá chance de voltar atrás. Eles estarão com você. É melhor ir sozinho. Esse parecia um conselho absolutamente sensato. O imperador disse: é uma boa ideia. Eu irei sozinho, gravo meu nome, volto e chamo a todos. Estou de pleno acordo, assentiu o guardião. O imperador foi e viu o Sumeru brilhando sob milhares de sóis, porque no céu você não pode ser tão pobre a ponto de ter somente um sol. Milhares de sóis e uma montanha de ouro tão grande quanto os Himalaias, e os Himalaias têm quase 5.000 quilômetros. Por um momento, ele não conseguiu abrir os olhos, tão fulgurante era a paisagem, e então começou a procurar um espaço, o espaço certo, mas ficou atônito. Não havia um só espaço, em toda a montanha já havia nomes gravados. Ele não podia acreditar nos próprios olhos. Pela primeira vez, tomou consciência do que ele era. Até então, pensara que era um super-homem que só aparecia uma vez em milhares de anos. Mas o tempo é eterno. Mesmo milhares de anos não fariam diferença. Tantos eram os Chakravartins que já haviam existido. Não havia espaço, na maior das montanhas de todo o universo, onde ele pudesse escrever seu pequenino nome. Ele voltou, e agora sabia que o guardião do portal estava certo ao aconselhá-lo a não levar a mulher, o comandante em chefe, o primeiro-ministro e outros amigos íntimos. Fora bom que eles não tivessem visto a situação. Eles ainda poderiam acreditar que seu imperador era um ser raro. O imperador chamou de lado o guardião do portal e disse: mas não há espaço. É o que estou dizendo a você, respondeu o guardião. O que você tem de fazer é apagar alguns nomes e escrever o seu. É isso que tem sido feito. A minha vida toda eu tenho visto isso. Meu pai costumava dizer o mesmo. O pai do meu pai. Ninguém da minha família jamais viu o Sumeru vazio ou com algum espaço. Jamais. Todos os Chakravartins que vieram tiveram que apagar alguns nomes e escrever o próprio. Portanto, essa não é a história toda dos Chakravartins. Muitas vezes ela foi apagada e muitas vezes foi gravada. Você simplesmente faz o que tem de fazer e então, se quiser mostrar aos seus amigos, pode mandá-los entrar. Não quero mostrar a eles e não quero nem mesmo escrever o meu nome, respondeu o imperador. Para quê? Algum dia virá alguém e o apagará. Minha vida toda ficou absolutamente sem sentido. Essa era a minha única esperança, que o Sumeru, a montanha de ouro no céu, fosse ter o meu nome. Por isso eu vivi, por isso arrisquei minha vida, por isso eu estava pronto para matar o mundo inteiro. E qualquer um pode apagar o meu nome e escrever o seu. Para que escrevê-lo então? Não escreverei. O guardião do portal deu uma risada. Por que está rindo? Perguntou o imperador. É estranho, porque isso é o que também tenho ouvido dos meus avós, que os Chakravartins vêm e, sabendo da história toda, voltam. Não escrevem o nome deles lá. Você não é novidade. Qualquer um com um pouco de inteligência faria o mesmo. Neste mundo todo, o que você pode ganhar? O que pode levar com você? Seu nome, seu prestígio, sua respeitabilidade, seu dinheiro, seu poder, o quê? Sua cultura? Você não pode levar nada. Tudo terá que ser deixado aqui. E nesse momento, você entenderá que tudo o que possuía não era seu. A própria ideia de posse estava errada. E por causa da posse, você foi corrompido. Para aumentar essa posse, para ter mais dinheiro, mais poder, para conquistar mais territórios,
Você foi fazendo coisas que nem mesmo você poderia dizer que eram certas. Você mentiu, foi desonesto, teve 1000 faces. Não foi verdadeiro nem mesmo por um único instante, com ninguém e nem com você mesmo. Não havia como ser. Você teve que ser falso, teve que enganar, fingir, porque é isso que o ajuda a ter sucesso no mundo. A autenticidade não vai ajudar você. A honestidade também não. Tampouco a veracidade. Sem posses, sucesso, fama, quem é você? Não sabe. Você é o seu nome, é sua fama, é o seu prestígio, seu poder. Mas, tirando essas coisas, quem é você? Portanto, todas essas posses se tornam a sua identidade. Dão a você um falso senso de ser. Esse é o ego. O ego não é uma coisa misteriosa. É um fenômeno muito simples. Você não sabe quem é, e viver sem saber quem você é impossível. Se eu não sei quem sou, então o que estou fazendo aqui? O que quer que eu esteja fazendo fica sem sentido. A primeira coisa a fazer e a mais importante é saber quem sou. Talvez, então, eu possa fazer algo que satisfaça minha natureza, me deixe contente, me leve de volta para casa. Mas, se não sei quem sou e continuo fazendo coisas, como posso chegar aonde a minha natureza precisaria chegar? Precisaria me levar? Fico correndo para lá e para cá, mas não vou chegar ao ponto em que possa dizer: agora cheguei, este é o lugar que eu procurava. Você não sabe quem é, portanto, precisa usar alguma identidade falsa como substituto. Suas posses dão a você essa identidade falsa. Você chega a este mundo como um observador inocente. Todo mundo chega da mesma maneira, com a mesma qualidade de consciência, mas você começa a barganhar com o mundo dos adultos. Eles têm muita coisa para dar a você. Você só tem uma coisa a dar, e essa coisa é a sua integridade, seu respeito por si mesmo. Você não tem muito, tem uma coisa só. Pode chamá-la como quiser. Inocência, inteligência, autenticidade. Você só tem isso. E a criança fica sempre muito interessada por tudo o que vê ao redor. Ela espera o tempo todo para ter isto, ter aquilo. Isso faz parte da natureza humana. Se você olhar uma criança pequena, até para um recém-nascido, verá que ela começa procurando as coisas às apalpadelas. Suas mãos estão tentando encontrar algo. Ela começou a jornada. Nessa jornada, ela perderá a si mesma, pois você não pode ter nada neste mundo sem pagar um preço. E a pobre criança não pode entender que o que ela está dando é tão valioso que se o mundo inteiro estivesse de um lado e sua integridade do outro, mesmo assim, esta pesaria mais, seria mais valiosa. A criança não tem como saber disso. Esse é o problema. O que ela conseguiu, já conseguiu. Ela toma isso por certo. Deixe-me contar uma história que deixará isso mais claro. Um homem rico, muito rico, acabou ficando muito frustrado, o que é um resultado natural de todo sucesso. Não existe nada que decepcione tanto quanto o sucesso. O sucesso só tem sentido se você já fracassou. Assim que conseguiu ter sucesso, você percebe que foi enganado pelo mundo, pelas pessoas, pela sociedade. Esse homem tinha todas as riquezas, mas não tinha paz de espírito. Ele começou então a buscar paz de espírito. Isso é o que acontece na América. Na América, há mais pessoas buscando paz de espírito do que em qualquer outro lugar. Na Índia, nunca cruzei com uma pessoa que estivesse buscando paz de espírito. Primeiro, é preciso buscar a paz de estômago. A paz de espírito está muito longe disso. A mente está a milhares de quilômetros do estômago. Mas, na América, todo mundo está buscando paz de espírito e é claro que se você está buscando alguma coisa, as pessoas estarão ali prontas para dar isso a você. Essa é uma lei simples da economia. Qualquer coisa que produza demanda também produz a oferta. Não importa se você realmente precisa daquilo que está procurando. Nem ninguém também se importa com o que a oferta vai dar a você.
se trata-se apenas de propaganda enganosa ou se é de fato uma coisa útil. Sabendo esse princípio simples, que onde há demanda há oferta, as pessoas espertas e sagazes estão um passo à frente. Não é preciso esperar pela demanda, você pode criar a demanda. E essa é justamente a arte da propaganda. Ela está criando a demanda. Antes de ler a propaganda, você não tinha demanda, nunca sentiu que tinha essa necessidade. Mas, ao ler a propaganda, de repente você pensou: meu Deus, eu não tenho isso. E eu sou tão idiota que nem sequer sabia que essa coisa existia. Antes que alguém comece a manufaturar algo, a produzir algo, até mesmo anos antes, 3, 4 anos antes, ele começa a propaganda. A coisa ainda não está nem no mercado, porque antes a demanda tende a atingir a mente das pessoas. E, quando ela se instalar ali, já haverá oferta. Bernard Shaw contou que quando era novato e publicou seu primeiro livro, é claro que não existia demanda. Ninguém jamais ouvira falar em George Bernard Shaw. Como alguém pode então chegar à livraria e perguntar: eu quero o livro de Bernard Shaw, seu drama. Então, o que ele costumava fazer o dia inteiro? Ele publicou o livro. Foi ele mesmo o editor, juntou ele mesmo o dinheiro e foi então de livraria em livraria perguntando: você tem o livro de George Bernard Shaw? George Bernard Shaw, eles diziam. Nunca ouvi esse nome. Estranho, dizia ele. Um grande homem como esse, você nunca ouviu falar dele e ainda trabalha numa livraria. Você está desatualizado ou coisa assim. Se há uma coisa que você deveria ter, é o livro de George Bernard Shaw. Ele só havia publicado um livro, mas começou a fazer propaganda de vários, porque se você está no ramo, por que publicar apenas um? E um livro não faz de um homem um grande escritor. Ele ia com roupas diferentes, às vezes de chapéu, às vezes de óculos. E as pessoas começaram a passar pela casa de Shaw. E ele tinha que fazer tudo isso, a propaganda, a distribuição. Foi assim que ele vendeu seu primeiro livro. Ele perguntava para as pessoas na rua: você já ouviu falar? Porque eu estou ouvindo muito sobre um certo livro escrito por um tal de George Bernard Shaw. Estão dizendo que é simplesmente bárbaro, fantástico. Já ouviu falar? Não, nunca ouvimos esse nome antes, elas respondiam. Que estranho, rebatia ele. Eu pensava que Londres era uma sociedade culta. E ele ia nas bibliotecas e clubes e em todo lugar onde havia a possibilidade de criar uma demanda, e ele criou a demanda. Vendeu o livro e finalmente, isso é o que fazia o tempo todo, finalmente tornou-se um dos maiores escritores desta era. Ele havia criado a demanda. Mas, se você é bem-sucedido, não é preciso que ninguém crie a demanda por paz de espírito. Se você é bem-sucedido, uma hora você acaba perdendo a paz de espírito. Trata-se de um curso natural. O sucesso tira toda a paz de espírito. Ele simplesmente absorve tudo o que é significativo na vida: paz, silêncio, alegria, amor. E continua a tirar tudo de você. No final, suas mãos ficam cheias de lixo e tudo o que tinha valor se vai. E de repente, você percebe que precisa de paz de espírito. Imediatamente aparecem os fornecedores que não sabem nada sobre a mente, nem sabem nada sobre a paz. Já li um livro intitulado Peace of Mind, Paz de Espírito, escrito por um rabi judeu, Joshua Lieberman. Folhei o livro inteiro. O homem não sabia nada nem sobre a paz, nem sobre a mente. Mas ele era um homem de negócios. Tinha conseguido um belo emprego sem saber nada sobre paz de espírito. O livro dele é um dos mais vendidos no mundo inteiro porque todo aquele que deseja paz de espírito é atraído, mais cedo ou mais tarde, para o livro de Joshua Lieberman. E ele o escreveu lindamente. É um bom escritor, muito articulado, marcante. Você será influenciado por ele. Mas a paz de espírito continuará tão longe quanto antes, ou talvez fique até mais distante depois que ler esse livro. Na verdade, se um homem souber o que é paz e o que é mente, ele não poderá escrever um livro intitulado Paz de Espírito.
porque a mente é a causa de toda falta de paz, de todo desassossego. Paz é quando não existe mente. Portanto, paz de espírito, não existe um artigo como esse. Se a mente está ali, então a paz não está. Se a paz está ali, então a mente não está. Mas escrever um livro, Paz da Não-Mente, ninguém iria comprá-lo. Estive pensando, mas cheguei à conclusão, ninguém vai comprar Paz da Não-Mente. Simplesmente não faria sentido para as pessoas, embora seja a pura verdade. A criança não tem consciência do que ela trouxe com ela. Esse homem rico estava na mesma posição. Ele tinha todas as riquezas do mundo e agora buscava paz de espírito. Ele foi de sábio em sábio e todos lhe deram grandes conselhos, mas conselho não ajuda ninguém. De fato, só os tolos dão conselhos e só eles seguem conselhos. As pessoas sábias relutam muito em dar conselhos, pois o sábio certamente sabe que a única coisa no mundo que se dá de graça é conselho, e que se existe uma coisa que ninguém segue, é conselho. Então, por que ele deveria se preocupar? O sábio primeiro prepara você para que tenha condições de seguir o conselho. Ele não o aconselha simplesmente. Você precisa estar preparado. Pode levar muitos anos para preparar você, para preparar o terreno, e só então se pode jogar as sementes. Só um tolo continuaria simplesmente jogando as sementes nas rochas e nas pedras, sem se importar em desperdiçá-las. Todos esses sábios deram conselhos a ele, mas nenhum serviu. Finalmente, um homem a quem ele não havia perguntado nada, que não era de forma nenhuma famoso, pelo contrário, era considerado o idiota da aldeia, esse homem parou-o na rua um dia e disse: "Você está perdendo tempo à toa. Nenhum desses homens é sábio. Eu os conheço perfeitamente, mas, como sou um idiota, ninguém acredita em mim. Talvez você também não acredite, mas eu conheço um sábio. Vendo você tão atormentado, procurando paz de espírito, achei que seria melhor se eu mostrasse a você a pessoa certa. Tirando isso, sou um idiota. Ninguém me pede conselhos, nem eu dou conselhos a ninguém. Mas já era demais. Vendo você assim, tão triste e sofrendo tanto, quebrei meu silêncio. Você vai procurar esse homem numa aldeia aqui perto." O homem rico imediatamente foi a tal aldeia, montado em seu lindo cavalo. Nas mãos, um grande saco cheio de diamantes. Ao chegar lá, ele viu o homem, que era conhecido pelos sufis como Mullah Nasruddin. Ele perguntou a Mullah: "Você pode me ajudar a conseguir paz de espírito?" "Ajudar?" Mullah respondeu. "Posso dá-la a você." O homem rico pensou: "Isso é muito estranho. Primeiro aquele idiota me sugere, e por causa do desespero achei que não haveria mal nisso, então eu vim. Isso me parece uma idiotice ainda maior. Ele está dizendo: posso dá-la a você." "Você pode me dar?" perguntou o homem rico. "Estive com todo tipo de sábio. Eles todos me deram conselhos. Faça isto, faça aquilo, tenha disciplina, seja caridoso, ajude os pobres, abra hospitais, isso e aquilo. Eles disseram todas essas coisas e de fato eu fiz todas essas coisas, mas nada ajudou. Na realidade, surgiram ainda mais problemas. E você diz que pode me dar paz de espírito?" "É tão simples", disse Mullah. "Desça do cavalo." Então o homem rico apeou do cavalo, segurando seu saco. "O que você segura nesse saco, tão próximo ao coração?" perguntou então Mullah. "São diamantes preciosos", respondeu o homem rico. "Se você conseguir me dar paz, eu lhe darei esse saco." Mas, antes que ele pudesse perceber o que estava acontecendo, Mullah tomou o saco dele e fugiu correndo. O homem rico, por um momento, ficou em choque. Ele não sabia nem o que fazer. E então, teve de segui-lo. Mas tratava-se da cidade de Mullah. Ele conhecia cada rua, cada beco, e estava correndo. O homem rico nunca correra em toda a sua vida e era tão gordo. Ele chorava, praguejava, bufava e as lágrimas escorriam. "Fui ludibriado", dizia.
Esse homem tirou de mim o trabalho duro de toda a minha vida, meus ganhos, ele levou tudo. Então, uma multidão se pôs a segui-lo, e todos riam. Vocês são todos idiotas? Perguntava às pessoas. Esta cidade está cheia de idiotas. Estou completamente arruinado, e em vez de pegar o ladrão, vocês estão todos rindo. Ele não é ladrão, responderam. É um homem muito sábio. Aquele idiota da minha aldeia me colocou neste apuro, choramingava o homem rico. Mas, de um jeito ou de outro, correndo e transpirando, ele seguiu Mulá. Mulá voltou para baixo da mesma árvore com o saco na mão, e o homem rico aproximou-se chorando e soluçando. Tome este saco, disse Mulá. O homem rico pegou de volta o saco e apertou-o contra o peito. Como está se sentindo? Perguntou então Mulá. Está sentindo paz de espírito? Sim, estou em paz, respondeu. Você é um homem estranho, com métodos estranhos. Não são métodos estranhos, respondeu Mulá. É pura matemática. Não importa o que tenha, você um dia começa a não dar mais valor àquilo. É só ter uma oportunidade de perder o que tem para você imediatamente se dar conta do que perdeu. Você não ganhou nada de novo. É o mesmo saco que tem carregado sem paz de espírito. Agora, você segura esse mesmo saco perto do coração e qualquer um pode ver no seu rosto que está em paz. Um perfeito sábio. Simplesmente, vá para casa e não incomode mais ninguém. Esse é o problema da criança, pois ela chega neste mundo com inocência e está pronta para comprar qualquer coisa e dar em troca sua inocência. Ela está pronta para comprar qualquer porcaria e dar em troca sua coragem. Está pronta para comprar brinquedos, simplesmente. E o que existe no mundo a não ser brinquedos? E perder sua lucidez. Ela só entenderá quando estiver de posse de todos esses brinquedos e não sentir mais nenhum prazer em brincar com eles, não conseguir ver nenhuma realização, nem satisfação. Então, ela toma consciência do que perdeu, e foi ela própria que perdeu. Num mundo melhor, toda família aprenderá com as crianças. Você tem tanta pressa de ensiná-las. Ninguém parece aprender com elas, e elas têm muito a ensinar a você, e você não tem nada a ensinar a elas. Só porque é mais velho e poderoso, você começa a fazer com que elas fiquem iguais a você, sem jamais pensar a respeito de quem você é, aonde chegou, qual é o seu status em seu mundo interior. Você é um mendigo e quer o mesmo para o seu filho? Mas ninguém pensa. Do contrário, as pessoas aprenderiam com as crianças pequenas. As crianças trazem tanta coisa do outro mundo pelo fato de terem acabado de chegar. Elas ainda carregam o silêncio do útero, o silêncio da própria existência. Lembre-se sempre, confie no desconhecido. O conhecido é a mente, o desconhecido não pode ser a mente. Pode ser outra coisa, mas não a mente. O que é certo sobre a mente é que ela é conhecimento acumulado. Portanto, se você chegar numa bifurcação, por exemplo, e a mente disser, siga por aqui, você já conhece este caminho, essa é a mente. Se ouvir o seu ser, preferirá seguir pelo caminho desconhecido. O ser é sempre aventureiro. A mente é muito ortodoxa, muito conservadora. Ela quer andar nos trilhos, no caminho já tantas vezes percorrido, o caminho que oferece a menor resistência. Então ouça sempre o desconhecido e reúna coragem para enfrentá-lo. Para cumprir seu destino, é preciso grande coragem, é preciso destemor. As pessoas que estão cheias de medo não conseguem ir além do conhecido. O conhecido dá uma espécie de conforto, de segurança, porque é conhecido. A pessoa está perfeitamente ciente. Ela sabe como lidar com o conhecido. Pode estar quase dormindo e mesmo assim continuar a lidar com ele. Não é preciso que esteja acordada. Essa é a conveniência do conhecido. No momento em que você cruza a fronteira do conhecido, o medo desponta, porque agora você será ignorante. Agora não saberá o que fazer, o que não fazer. Agora não estará tão seguro de si.
Erros podem ser cometidos, você poderá se perder. Esse é o medo que faz com que as pessoas se prendam ao conhecido e, uma vez que ela esteja presa ao conhecido, ela está morta. A vida só pode ser vivida perigosamente. Não existe outro jeito de vivê-la. É só por meio do perigo que a vida atinge a maturidade, que ela cresce. A pessoa precisa ser aventureira, estar sempre pronta para pôr em risco o conhecido em favor do desconhecido. E, uma vez que ela prove os prazeres da liberdade e do destemor, nunca se arrependerá, pois então saberá o que significa viver intensamente. Então, ela saberá o que significa viver desregradamente. E um único instante dessa intensidade já é mais gratificante do que toda uma eternidade vivendo uma vida medíocre. Quando o novo bater à sua porta, abra-a. O novo não é algo familiar. Ele tanto pode ser amigo quanto inimigo. Quem vai saber? E não há como saber. O único jeito é deixar que ele entre. Daí a apreensão, o medo. O novo não provém de você. A origem dele está mais além. Ele não é parte de você. Todo o seu passado está em perigo. O novo não é algo contínuo, regular. Por isso, o medo. Você tem vivido de uma certa forma, tem pensado de uma certa forma, tem vivido uma vida confortável de acordo com as suas crenças. Então, alguma coisa nova bate à sua porta. Agora, o padrão de todo o seu passado vai ser perturbado. Se deixar o novo entrar, você nunca mais será o mesmo. O novo transformará você. É arriscado. Com o novo, nunca se sabe onde você acabará. O velho é conhecido, familiar. Você viveu com ele por muito tempo, se familiarizou com ele. O novo não é algo familiar. Ele tanto pode ser amigo quanto inimigo. Quem vai saber? E não há como saber. O único jeito é deixar que ele entre. Daí a apreensão, o medo. E você também não pode continuar rejeitando o novo, pois o velho já não lhe traz o que você procura. O velho promete, mas as promessas não trazem satisfação. O velho é conhecido, mas desagradável. Pode ser que o novo seja desconfortável, mas existe uma possibilidade. Ele pode lhe trazer contentamento. Portanto, você não pode rejeitá-lo, tampouco pode aceitá-lo. Por isso, você hesita, vacila. Uma grande angústia cresce em seu ser. É natural, não há nada de errado nisso. É assim que sempre foi e que sempre será. Tente entender a aparência do novo. Todo mundo quer ficar novo, porque ninguém está satisfeito com o velho. Ninguém nunca está satisfeito com o velho, porque seja ele o que for, você já o conhece. Uma vez conhecido, ele fica repetitivo, fica aborrecido, monótono. Você quer se livrar dele, quer explorar, quer se aventurar. Você quer ficar novo e mesmo assim, quando o novo bate à porta, você foge assustado, se encolhe e se esconde no velho. Esse é o dilema. Como ficamos novos? E todo mundo quer ficar novo. É preciso coragem. E não uma coragem comum. É preciso uma coragem extraordinária. O mundo está cheio de covardes, por isso as pessoas pararam de crescer. Como você pode crescer se é covarde? Diante de cada oportunidade, você foge assustado, fecha os olhos. Como pode crescer? Como pode ser? Você só finge ser. E pelo fato de não poder crescer, você tem que encontrar substitutos para esse crescimento. Você não pode crescer, mas seu saldo bancário pode. Eis um substituto. Não é preciso coragem. Isso se ajusta perfeitamente à sua covardia. Seu saldo bancário continua crescendo e você começa a pensar que também está crescendo. Passa a ser alguém mais respeitável. Seu nome e sua fama continuam crescendo e você pensa que é você que está crescendo? Você está apenas se enganando. Seu nome não é você, nem sua fama é você. Seu saldo bancário não é o seu ser. Mas, se você pensa em seu ser, começa a tremer, pois, se quer que ele cresça,
tem que deixar de lado toda a covardia. Como ficamos novos? Não ficamos novos a partir de nós mesmos. O novo vem de muito além, vem de Deus. O novo vem da existência. A mente é sempre velha. Ela nunca é nova. Ela é o acúmulo do passado. O novo vem de muito além. É um presente de Deus. Ele vem de muito além e é de muito além. O desconhecido e o que não pode ser conhecido, o além, invadiram você. Invadiram porque você nunca é lacrado e deixado de lado. Você não é uma ilha. Você pode ter esquecido o além, mas o além não esqueceu você. O filho pode ter esquecido a mãe, mas a mãe não esqueceu o filho. A parte pode ter começado a pensar: estou separado, mas o todo sabe que você não está separado. O todo invadiu você. Ele ainda está em contato com você. É por isso que o novo continua vindo, embora você não lhe dê as boas-vindas. Ele vem toda manhã, toda noite. Vem de 1001 maneiras. Se tiver olhos para ver, você o verá o tempo todo vindo até você. A existência continua se derramando sobre você, mas você está fechado em seu passado. Está quase numa espécie de cova. Ficou insensível. Por causa da sua covardia, você perdeu a sensibilidade. Ser sensível significa que o novo será sentido. E a emoção do novo e a paixão pelo novo e pela aventura despertarão e você começará a avançar rumo ao desconhecido, sem saber aonde está indo. A mente acha que é loucura, acha que não é racional deixar o velho, mas Deus é sempre o novo. É por isso que não podemos usar o tempo passado ou futuro para falar de Deus. Não podemos dizer Deus era, nem dizer Deus será. Só podemos usar o presente, Deus é. É sempre fresco, virgem, e invadiu você. Lembre-se, qualquer coisa nova que surgir na sua vida é uma mensagem de Deus. Se a aceitar, você é religioso. Se rejeitá-la, não é religioso. O homem só precisa relaxar mais para aceitar o novo, abrir-se um pouco mais para deixá-lo entrar. Abra caminho para Deus entrar em você. Eis aí todo o significado da prece ou da meditação. Você se abre, diz sim, diz entre, diz esperei tanto e estou grato por você ter vindo. Sempre receba o novo com grande alegria, mesmo que às vezes ele lhe traga algumas inconveniências. Ainda assim vale a pena, pois só por meio dos erros nós aprendemos e só por meio das dificuldades podemos crescer. O novo trará dificuldades. É por isso que você opta pelo velho. Ele não traz dificuldade nenhuma. É um consolo, um abrigo. Mas só o novo, aceito de modo profundo e total, pode transformar você. Você não pode trazer o novo para a sua vida. O novo vem. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se rejeitá-lo, você continua sendo uma pedra fechada e morta. Se o aceita, você se torna uma flor, começa a se abrir. E nessa abertura está a celebração. Só a entrada do novo pode transformar você. Não existe outro meio de transformação. E lembre-se, ele não tem nada que ver com você e seus esforços. Mas não ter nada que ver não significa que você pode parar de agir. É agir sem desejo ou direção ou impulso vindos do seu passado. A busca pelo novo não pode ser uma busca comum, porque é pelo novo. Como você pode buscar pelo novo? Você não o conhece? Nunca o encontrou? A busca